Amigos, amigas, irmãos, irmãzinhas, todos que a partir desse momento acompanham essa live, eu queria chamar sua atenção, porque a mensagem hoje tem a finalidade do Apocalipse. Nós somos um canal, um perfil que cuida em examinar as profecias, examinar tudo e reter aquilo que for bom. Nosso objetivo aqui hoje é colocar mais um cenário profético que pode se cumprir nos nossos dias. É isso mesmo. E as grandes religiões, o povo que se diz povo de Deus, muitas das vezes está em um grande sono espiritual, não consegue enxergar. Contudo, nós estamos buscando entender estes cenários proféticos e quem são as figuras proféticas de Apocalipse 17. Irmãozinho e irmãzinha, Apocalipse 17, ele fala de várias figuras. Ali fala da mulher prostituta assentada sobre a besta, que tem 7 cabeças e tem 10 chifres. É esse cenário que eu quero acompanhar com você, que você acompanhe comigo também. São revelações extraordinárias e muito grandes que nós vamos começar a ver a partir desse momento. Então eu peço você que se sente ou busque ficar em um lugar mais tranquilo, para que você entenda isso, porque se você estiver disperso, infelizmente você não vai entender. E essa mensagem, como eu disse, ela é única. Apocalipse 17. Quem são os 10 reis que vão se levantar contra a prostituta? Quem são as 7 cabeças, que são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada? Então existem algumas perguntas dentro de Apocalipse 17. Quem seria a prostituta? Quem seria os 10 reis, os 10 chifres, que vão se voltar contra a prostituta? E quem seria as 7 cabeças ou 7 montes? Eu vou dar para você aqui o nome de todos os países, porque são países, possíveis países, tá entendendo? Dentro do cenário político e geopolítico atual dentro do mundo. Toda a sua atenção é pouca, porque nós já sabemos que existe uma liga chamada G7. Então poderia se enquadrar muito bem dentro também das 7 cabeças sobre o qual a mulher está sentada, no qual um dia já foi 8 e hoje é 7. 8 porque a Rússia estava junto, dentro do G7. E a mulher assentada sobre a cabeça, não está sentada sobre as bestas. Você tem que entender o texto. Nós vamos para o texto agora, mas antes eu já vou explicar para você, para ver se já começa a entrar na sua mente. Você que vai acompanhar desde o início aí. E eu sei que é 1, 2, 3, que sempre é isso. As pessoas que Deus chama não são muitos, são poucos que realmente têm aquele chamado no íntimo, no interior, que entende muito bem do que é viver o encontro com Deus e a palavra de Deus auto se explicar, sem doutrina, sem teologia, como ela mesmo, simples, e os fatos atuais comprovando a sua veracidade. Então fica claro hoje, no meu ponto de vista, que o G7 pode ser as 7 cabeças sobre o qual a mulher está sentada. E ele já foi o G8. A Bíblia fala que em algum momento o 8º rei, que é um dos 7, ele vai à perdição e leva uma destruição para o mundo inteiro, grandes desastres. E esse 8º membro do G7, que foi a Rússia, nós sabemos como se encontra a situação dela e o grande poder bélico e nuclear.
Então nós, acompanhando a profecia de Apocalipse 17, nós devemos responder também quem seria a prostituta. A prostituta, a Bíblia fala que ela está sentada sobre 7 cabeças. E fala que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Nós vamos ler aqui Apocalipse 17 completo, para você entender de ponta a ponta, do primeiro versículo até o último. Vou dedicar mais de 1 hora aqui, nessa live aqui, para mostrar para vocês como essa revelação ela se encaixa perfeitamente nos nossos dias atuais. É muito forte, é muito urgente essa mensagem, e essa mensagem não é para muitos, não, é para poucos, muito poucos. Preste atenção. Então, seguindo aqui, os 10 chifres, a Bíblia fala que esses 10 chifres, eles vão aborrecer a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão no fogo. A prostituta que está sobre 7 montes, muitos entendem que é Roma, Roma papal, Roma católica. Então, a religião do homem, as doutrinas, o conceito do homem, seria então essa mulher, essa contaminação no mundo inteiro. E, por outro lado, nós podemos perceber que dentro do G7 nós temos a Itália. E dentro da Itália nós temos Roma. Porque o G7 ele é composto dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Itália, Alemanha, Japão e França. Esses 7 países compõem o G7, sobre o quais a mulher está assentada. E o que predomina dentro do G7? As religiões incomuns dentro do G7 é a religião do Vaticano, do nosso Papa Francisco hoje. Nós tivemos vários outros papas que se encaixaram também dentro disso. É importante ressaltar isso, que a mulher ela está assentada sobre a cabeça da besta. E os chifres, que são 10 chifres, e as cabeças são 7 cabeças, esses 10 chifres, eles se voltam contra a besta. Esses 10 chifres colocam voltam contra a mulher. Coloca essa mulher desolada e nua. Ou seja, nos dando a entender a destruição do Vaticano, nos dando a entender a destruição da cidade que está sobre 7 montes. Irmão, se fala que são 7 montes, e fala também que são 7 reis, nós já temos a compreensão sobre isso. Agora, o momento mais importante, que aí você vai entender que a mensagem começa a tomar corpo e crescer e se encaixar melhor, é quando nós começamos a observar os 10 chifres. Existe uma organização para a cooperação de Xangai, a OCX, que é composta hoje por 9 membros permanentes. E essa OCX é como se fosse uma OTAN do Oriente. É isso. Para você entender melhor, é uma cooperação que vários países do Oriente têm, tanto financeira, de comércio, quanto principalmente de segurança. Uma cooperação para aumentar o poder nuclear, o poder bélico desses países que compõem essa aliança OCX, Organização para a Cooperação de Xangai. Ontem, eu estou falando hoje, 5 de julho de 2023, ontem, 4 de julho, lá nos Estados Unidos, eles comemoraram o dia que eles chegaram nos Estados Unidos,
E foi uma festa, o dia da independência americana e tal. Como nós temos aqui no Brasil, eu creio que toda nação tem um dia que se comemora. E justamente ontem o Putin vem a público anunciando que o Irã se torna agora o membro de número 9 dentro dessa aliança OCX. Essa aliança OCX, com esses 9 membros permanentes que o Putin agora agregou ao Irã, que os Estados Unidos da América tem como um país terror, se você sabe o que é, iísta. Então, nós devemos entender muito bem isso, que um país que tem muita rixa com Israel, que é aliado dos Estados Unidos, o Irã, é uma resposta ao G7, é uma resposta aos países da Europa, é uma resposta que eles estão unidos ainda mais agora contra o Ocidente. O nosso mundo, não se deixe enganar, o nosso mundo ele é dividido entre Oriente e Ocidente. Os pensamentos dividem isso. E para você compreender a fundo a política, eu vejo muita gente disputando política, tentando entender política, mas sem entender a religião. Os bastidores da política é a religião. As atitudes que são tomadas dentro dos congressos são antes discutidas dentro das religiões. Então, muita coisa que acontece no mundo está envolvido o dinheiro, como a ganância de querer crescer, ter mais território, mais dinheiro, mais influência. E a influência religiosa, pensamentos, dogmas, conceitos, doutrinas que o homem ele crê e quer levar isso adiante e não aceitar também o outro pensamento ao contrário. Então, para você entender um pouco melhor, eu vou gastar um pouco de tempo. Se você é aquela pessoa que está com pressa, pode sair, vai, volta outra hora, vê o vídeo outra hora. Eu vou postar o vídeo lá no canal do YouTube Examinando a Profecia, essa live aqui vai estar completa lá, tá joia? Eu vou colocar lá, não importa se vai ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas nós vamos ver o Apocalipse e vamos entender. Então eu já dei nomes aqui. As 7 cabeças de Apocalipse 17 são o G7. Os Estados Unidos, o Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Japão e Itália. E dentro de Itália, Roma, o Vaticano, que é o 8º rei que vem do 7. E nós entendemos também, eu começo a entender agora, isso começa a me vir a revelação a partir de ontem, que os 10 chifres que se voltam contra a prostituta, contra a sua contaminação, que ela contaminou o mundo inteiro, e põe ela desolada e nua, são China, Rússia, Índia, Paquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e o Irã, a antiga Pérsia. O Irã aqui é uma peça-chave. E agora o 10º país que está proposto, Putin vai colocar dentro dessa aliança, ele já disse, é a Bielorrússia, do Lukashenko. É a Bielorrússia, né? É isso mesmo. Eu não sou professor de nada não, irmão. Eu estou aqui como estudante da palavra de Deus, que sempre se interessou por esse assunto Apocalipse, estudo. E acompanho também o cenário geopolítico mundial, porque eu sei que dentro desses países estão a besta, estão o anticristo, está o falso profeta. Mas são coisas que dentro da igreja eles não discutem muito.
Então o canal Examinando a Profecia tem esse intuito, esse objetivo. Tá ok, irmão? Eu não sou nenhum grande teólogo e nem pastor mestre para estar aqui criando uma doutrina, não. Estou colocando para você essa possibilidade de cumprimento de cenário profético. E para você que entende de Apocalipse 17, 18, de profecias, você sabe que bate muita coisa, bate tudo, né? Então vamos começar a leitura, que nós vamos começar a dar nome aos bois, como se dizem, né? Nome aos bois. Apocalipse 17. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Ou seja, guarde isso. 3 figuras: mulher, prostituta, 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Vamos de novo. Mulher, prostituta, adornada com ouro e pedras preciosas, assentada. Onde que ela está assentada? Sobre muitas águas. A besta está sobre muitas águas. E a mulher está assentada sobre onde? Sobre a cabeça. Ou seja, a mulher, ela está assentada sobre a cabeça. Se você puder anotar, anota. Cabeça. E são quantas cabeças de Apocalipse 17? 7 cabeças. 7 cabeças. Ok. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate. Estava cheio de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher, nós devemos encontrar quem seria ela. Irmão, irmã, já tenho outros vídeos no canal aqui, Examinando a Profecia, que eu aponto, eu creio, que esta mulher seja a Igreja do Vaticano. Isso mesmo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que se dizem sucessores, né, dos apóstolos, no qual, sendo que o próprio Roma crucificou a Cristo. E nós vamos ver aqui com o decorrer sobre isso. Então essa mulher seria Roma, o Vaticano, que contaminou todas as religiões. Ela é mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Não é que eu tenha alguma perseguição contra quem quer que seja ou qualquer religião, não, longe de mim isso. Eu quero que você entenda que todas as religiões nasceram de dentro da Igreja Católica. As contaminações nasceram desde lá de dentro. Tanto a igreja que nós conhecemos hoje, como a igreja cristã, pentecostal, neopentecostal, tradicional, a igreja anglicana. As religiões todas foram contaminadas pela Igreja Católica. Na Idade Média ela dominou sobre o mundo, impôs a ela como a única religião. Então é bom você entender isso. Então o símbolo de mulher sobre 7 cabeças, nós vamos ver aqui na frente, vamos confirmar melhor, vai ser então Roma. Ok, vamos tratar como Roma, tá? E a mulher que estava vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouros, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Olha o que o texto fala, que é uma mulher, uma cidade, que é o Vaticano, com muito ouro, pedras preciosas, que influenciou o mundo inteiro. E todo rei, governante, quando ganha, vai lá no Vaticano, pedir a bênção do Vaticano, pedir orientação do Vaticano. Isso foi com Lula, foi com Bolsonaro, foi com Trump, foi com Biden,
foi com Macron, foi com todos os personagens da geopolítica mundial, no qual nós vemos o G7, né, que essa mulher está assentada sobre 7 cabeças, o G7, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Japão e Itália. Se você olhar dentro disso aí, você vai entender que essa mulher, o catolicismo reina, porque essa mulher está sobre 7 cabeças. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, ou seja, muito ouro, muita pedra preciosa. Você olha para o Vaticano, é a menor cidade-estado do mundo. E tem mais dinheiro, é a mais rica. Tem ouro demais lá, irmão. É mais ouro do que qualquer outro país. É o que eles detêm. Só isso. Se acabar a economia e o papel não valer nada, como isso vai acontecer, o colapso da economia, quem mais terá dinheiro será Roma. Será a Igreja Católica, que detém mais ouro. A sua reserva de ouro ela é trilionária em valores, né? E é aquilo que não se perde, valor com o tempo, como muitos outros ativos que as pessoas gostam de guardar. Mas, observando aqui, para nós tentarmos elucidar sobre todos os símbolos, no verso 6 diz assim: E viu uma mulher, estava embriagada do sangue dos santos e da testemunha de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Essa mulher é Roma, é a Igreja Católica, que derramou o sangue dos santos, derramou o sangue das testemunhas de Jesus, perseguiu nas cruzadas, na Idade Média, na Inquisição, matava todo mundo, gato preto matava, era bruxa, qualquer pessoa, qualquer outra religião que se levantasse, qualquer um que professasse uma fé diferente dos padres, dos bispos, do apóstolo, era morto, irmão. Era imposto, todo mundo era obrigado a ser católico e pronto, acabou. Essa história é só você pesquisar e saber um pouco mais. E o número 7 fala assim: o anjo me disse. É o anjo está falando, irmão. Eu não posso interpretar em cima do que o anjo já interpretou, tá? Por que te admiras? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que atrás, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, essa mulher, ela é traga por quem? Pela besta. Ou seja, guarde isso. A mulher só aparece de fato quando a besta atrás. E quem que é a besta? Essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que ainda não aconteceu tudo aqui de Apocalipse 17, irmão Luciano? Porque a besta de 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, não está completa. Está faltando um chifre, irmão. Falta um chifre dos 10 para se completar. Isso aqui é impressionante, irmão. E a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. As 7 cabeças, já falo para você, que já foi 8, né? Que essas 7 cabeças já foi 8 cabeças, mas volta a ser 7 de novo. Porque já teve a Rússia junto com o G7, né? Então, vai fazendo o link aí de uma coisa com outra. Vai pegando o fio da meada aí. Então, nós vemos aqui outra aliança que se opõe a essa aliança do G7. Isso aqui é muito interessante. Vamos continuar vendo aqui. E quem destrói essa mulher é os 10 chifres. Os 10 chifres que odeia essa mulher, que é contra os ensinamentos dessa mulher, que está contaminando o mundo inteiro. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Essa besta, muitos podem entender que seja um Papa que vai ressuscitar, Bento XVI, João Paulo II. Irmão, essa besta, ela é muito enigmática. Eu tenho uma crença, um pensamento, uma visão, vamos dizer assim, que essa besta possa ser a Igreja Católica tentando se reerguer de novo, se assumir de novo como a liderança de paz no mundo inteiro, sendo a liderança global concentrada no Papa. Isso depois de uma guerra, é lógico. Mas antes, para ter paz, proposta de paz e um líder da paz, tem que ter a guerra.
Mas antes disso, nós vemos essa grande destruição. E essa besta, ela vem da onde? Do abismo. O abismo é uma referência à morte, aquilo que foi e já não é, mas há de subir do abismo. Então entenda isso aqui, porque muitos só ficam presos ao Vaticano. E nós devemos ter a mente aberta, examinar tudo e reter aquilo que for bom. É o nome do canal, é por isso que nós estamos aqui. E examinando tudo e retendo aquilo que é bom, desprezando o Vaticano dentro dessa profecia, ou o papado, nós podemos trazer aqui um daqueles 5 reinos que foi antes de João. Porque está falando que a besta que João estava vendo foi e já não é. Muitos interpretam assim. Ou seja, pode ser que o Irã, que é a antiga Pérsia, que já foi uma besta. Lembra das bestas de que Daniel viu? Aquelas bestas que é símbolo de poder, nação poderosa? Então, Daniel viu ali Babilônia, os Medo e Persas, que hoje é o Irã, o território se chama Irã, e também nós temos um senhor, um rapaz aí que se diz descendente de Ciro o Grande, e ele reivindica o Irã como uma cidade que é dele e que os descendentes dele foram expulsos de lá, que o pai dele era o fundador da cidade, o Ciro o Grande, esse mesmo da Bíblia. Tem no YouTube, tem na internet, você pode pesquisar a respeito disso. E o Irã, ele se encaixa, ele voltando agora como uma besta do abismo, com grande poder nuclear, pode ser que ocorra isso. Pode ser que a guerra ocorra através do Irã, ele que vai à perdição, atacando Israel. Pode ser uma possível guerra nuclear, comece por ali, tem atenção, mas a palavra de Deus ela vai auto se explicando. A palavra de Deus vai se renovando. Então diz que todo mundo que não está escrito o nome do livro da vida vão se admirar vendo essa besta quando ela ressurgir. No verso 9 diz assim, aí o anjo começa a dar as interpretações. Aqui é sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Opa, a mulher está sobre as águas, mas a besta que está sobre as águas tem uma mulher que está sobre a cabeça da besta. É isso que eu quero que você entenda. O Vaticano, ele está como G7. Ele está com o G7. A religião predominante é a religião católica. Dentro do G7. É só você olhar. Ok. E são também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Olha o que a palavra de Deus fala no verso 9. Que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. 7 montes físicos, poderia ser Roma, o Vaticano, e essa mulher, o Vaticano. Ok, Roma está sobre 7 montes, isso aí até bate, ou 7 colinas, isso aí até bate. Mas vamos imaginar que monte aqui são 7 países também. Porque monte, quando você olha a narrativa lá de Daniel 2, da estátua do sonho de Nabucodonosor, que vem uma pedra do céu sem auxílio de mão de homens e bate no pé daquela estátua, que era os reinos anteriores, e dali nasce um monte, um reino, fala um monte, e esse reino nunca será destruído, que esse reino é o reino de Cristo, o reino milenar. Daniel 2, você encontra a respeito desse assunto, e é muito interessante. Então, quando fala que é monte aqui, pode ser monte físico, indicando o Vaticano, a cidade geográfica, mas pode ser o monte também no sentido de países, reis, reinos. Então,
o sentido é duplo dentro de Apocalipse 17. A interpretação aqui, ela se encaixa também quando se olha para Monte, como os países do G7. E são também 7 reis, 5 caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Ou seja, aqui nós entendemos o 8º rei como um dos 7. Agora está falando que eles são 7 montes, mas também são 7 reis. E nós já temos um vídeo no canal Examinando a Profecia. Então nós já temos um vídeo no Examinando a Profecia falando sobre esse trecho aqui, que nós apontamos o Papa Francisco como o 8º Papa, que foi um dos 7. E também, se nós formos trazer como a Rússia sendo o 8º país do G7, que hoje não é mais, e que esse 8º país pode ser uma besta, e que vai à perdição essa besta, também encaixaria. Então são possibilidades dentro do cenário profético. Só fica 100% claro quando se cumpre, irmão. Eu queria muito que um anjo aparecesse, eu tivesse uma revelação, um sonho, algo extraordinário, para mim poder falar com 100% assim, é isso mesmo que vai acontecer, igual aqueles profetas de antigamente. Já viu que esse profeta que falava lá na terra de Israel? Então eles falavam e acontecia. Mas eu não sou profeta não, tá, irmão? Eu sou um irmãozinho igual você, comedor de arroz e feijão, fazedor de número 1, número 2. Fica tranquilo, eu não estou aqui para corromper ninguém, nem a fé de ninguém. Estou para estudar, tenha a mente aberta. Mente aberta vai te ajudar. Então vamos entender aqui, vamos entender. A irmã está falando aí, olha ele, quanto tempo, irmão. Estava um pouco sumido mesmo, estava um pouco sumido, mas estudando a palavra de Deus, porque eu não vou vir aqui ficar falando também, jogando pérolas para os porcos, né? Essa é a verdade, né? Cristo falou isso. Então muitas das vezes eu estava vindo aqui, eu não estou preocupado com o número de seguidores, quantos estão assistindo, quantos que não estão assistindo. Eu vim aqui para fazer o que o meu coração está mandando fazer, que Cristo está colocando na minha mente. Então quando eu tenho uma revelação nova, que é o caso, então eu estou vindo aqui trazendo essa revelação, deixando gravado para quando o Senhor vier, eu não for achado em falta, eu não pegar o meu talento e escondê-lo. Porque eu quero multiplicar. Vai que tem um ou dois aqui que acreditam nessa mensagem e ela se cumpre, e ela se cumprindo, você será salvo, eu serei salvo, e se eu multiplicar o meu talento, tá ótimo. A graça de Deus já esteja sobre a minha vida. Eu não estou aqui por causa de dinheiro, não estou por causa de presente, não estou por causa de nada disso não. Quem me segue aqui sabe muito bem. Quem me segue aqui sabe muito bem, o trabalho é muito. A mão do homem, ao calo, tá vendo? Tá vendo aos calos? Aí, tá bom. Vamos seguindo, porque eu não gosto de falar de mim, não. Vamos falar da palavra. Vamos falar da palavra. E a palavra fala possibilidades de cenário profético, irmão. Acompanha aí. Verso 10. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Irmão, imagina como que vai ser isso. São 10 reis, os 10 chifres, que não estão formados, mas eles vão formar, ou seja, estão em formação. Essa aliança está em formação. Irmão, existe uma aliança chamada OCX, Organização para Cooperação de Xangai. Essa organização, ela é uma organização como se fosse a OTAN oriental. Essa OCX que ninguém fala, a Globo não fala, ninguém mostra, a Globo não mostra.
o SBT não mostra, a OCX, ela está se armando totalmente para atacar a OTAN quando o negócio estourar de verdade, que vai estourar a terceira G aí, irmão. Abre um pouquinho sua mente. Olha para o cenário geopolítico mundial. E ontem o 9º membro entrou. E o 10º já está programado para entrar. Que é o Alexandre Lukashenko, né? Lá da Bielorrússia. Ontem entrou o Irã. Dia 4 de julho, no dia que os Estados Unidos comemora a independência americana. O Irã, um país considerado terrorismo, é isso aí mesmo. Se falar aqui essas palavras aqui, eles até boicotam o vídeo da gente, eles cortam a gente da strike e já tiram o vídeo da gente do ar. Então, para não sair do ar, esse país, o Irã, que é a antiga Pérsia, aquela lá da Bíblia, de Ciro o Grande, a antiga besta, depois de Nabucodonosor, da cabeça, os braços, peito, lá de Daniel 2, se você estuda profecia, você sabe o que eu estou falando, e é pouquíssimos, que preocupa com isso. Então, essa besta pode ser que ela volte, pode ser que ela apareça. Nós temos 9 países de um lado e 7 do outro, e uma mulher sentada na cabeça da 7ª. Esses 10 reis vão ter uma só ideia. Eles vão entregar o seu poder e autoridade a quem? A besta. Quem pode ser essa besta? Pode ser a Rússia, pode ser o Irã, pode ser os 2, pode ser os 10. Então, esses 10 vão ter uma mesma ideia. E estes têm o mesmo intento, versículo 13. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá. Olha a perseguição aqui do cristão aqui. E eu vou te falar, vou te dar a lista aqui dos países que são da OCX, tá? China gosta muito de cristão, né? Cristão é bem-vindo. Rússia, eles amam cristão. Lá na Índia também. Só tem cristão. Lá no Irã, eles gostam, amam cristão. O Paquistão, olha que país lindo. Lá, cristão é bem-vindo. Cazaquistão, pode chegar. Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, são os 9 países. Esse país dá medo no pessoal, né? E dá medo, o pessoal dá medo no pessoal. Esses 10 países, esses 9 países agora, estão compondo essa aliança, que é uma aliança financeira, bélica, militar. E nós estamos vendo o cenário mundial se desenhando. Olha, quero deixar bem claro para você que está ouvindo essa mensagem, que ouviu, eu não estou aqui profetizando nem como um profeta, estou aqui estudando a palavra junto com você e colocando a possibilidade de um acontecimento profético. Caso ocorra, a glória é de Deus. Caso não ocorra, a vergonha é toda minha. Porque Deus sempre vai ser glorificado, Ele nunca erra. E quem errou foi eu. Então eu quero deixar bem claro isso aqui, a responsabilidade dessa mensagem. Ela é uma mensagem original, não é uma cópia de ninguém. Então é uma live que vai ser compartilhada aí com as pessoas. Se você achar que faz sentido, é um estudioso da palavra de Deus, quiser debater, quiser acrescentar alguma coisa, pode deixar nos comentários aí. Então fala que essa besta, eles vão combater contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Quem destrói os 10 chifres é o próprio Senhor. E disse-me: as águas que vistes, onde a prostituta está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão no fogo. Olha para você ver,
os 10 chifres. Os 10 chifres. Esse 10 chifres se volta contra a besta, contra a mulher que está sobre 7 cabeças. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que cumpram as palavras de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mulher é cidade, cidade sobre 7 montes, sobre 7, uma religião, sobre 7 países, que vai ser destruídos. Esta mulher vai ser desolada, ela vai se tornar nua, porque os 10 chifres vão se voltar contra ela. Então, dentro desse cenário aqui que eu proponho para você, meu amigo, meu irmão, eu quero deixar que você pense por si mesmo. Tome suas escolhas e siga as decisões que você tem que seguir, porque as profecias não são de particular interpretação, mas creio que o cenário está se cumprindo diante de nós. Nós vamos analisando sempre a palavra de Deus aqui, sempre quando nós tivermos atualizações, revelações que nós cremos que pode acrescentar na sua vida, vamos estar compartilhando aqui com você. Muito obrigado por estar aqui. Se você ainda não segue aqui, segue aqui. Se você não deu um like, dá um like, compartilha o vídeo, tá joia? E vamos aguardar os próximos cenários, vamos aguardar os próximos capítulos dentro aqui das Sagradas Escrituras, dentro da Palavra de Deus. E ficar atento às possibilidades. Logo mais eu vou soltar mais vídeos sobre esse mesmo assunto, como é um assunto novo, revelando quem é os 10 chifres e as 7 cabeças de Apocalipse 17. Então, nós devemos dedicar um pouquinho mais de tempo dentro dessa revelação. Essa live aqui está gravada, logo mais eu vou estar baixando ela, estar postando lá no canal do YouTube, Examinando a Profecia. Lá tem mais vídeos. Deus abençoe você, fique com Deus, fique com Cristo, fique na paz e até a próxima.